Teremos a oportunidade agora de abrir para perguntas. Eu vou pedir que as perguntas sejam concisas. Nós vamos recolher aqui umas 4 perguntas e voltar à mesa. Então, as pessoas levantam a mão, se identificam e fazem a pergunta no microfone. Paulo Nascimento, cônsul de Portugal em São Paulo. Pronto, eu já fiz a sua identificação. Muito obrigado, Sérgio. Sérgio, muito obrigado a todos. Eu queria só fazer um breve comentário àquilo que foi referido a propósito da extensão da plataforma continental Portugal. Em primeiro lugar, vincar de uma forma clara que a extensão da plataforma continental foi preparada devidamente por uma estrutura de missão constituída por peritos que fizeram estudos técnicos adequados para poderem apresentar, em conformidade com o artigo 9º, com o artigo 76º, número 9 da Convenção de Montego Bay, aquilo que é a demanda de Portugal em relação à extensão da plataforma continental. Em segundo lugar, destacar que não é de estranhar a dimensão da plataforma continental proposta pelas autoridades portuguesas, na medida em que Portugal é um país não tanto continental, mas eu diria atlântico. É bom não esquecer que nós temos os arquipélagos dos Açores da Madeira e que se trata verdadeiramente de 2 arquipélagos, não estamos a falar nem de Rochedos, nem de Penedos ou de ilhas artificiais que sejam. Tal permite-nos estender realmente a plataforma continental com base nos estudos científicos que foram desenvolvidos, muito além daquilo que poderia ser expectável inicialmente quando se olha para a dimensão territorial continental do país. E, por último, gostava só de referir que também no nosso caso, e naquilo que diz respeito à extensão da plataforma continental, estamos profundamente cientes que o que está em questão é o solo e o subsolo. Não estamos a falar da coluna d'água. E, portanto, em nosso entender, também não se coloca de uma forma tão perentória e tão necessária em relação à extensão da plataforma continental, a questão do domínio territorial das águas, por assim dizer. De qualquer forma, mesmo em relação a este aspecto, permitam-me só destacar que nos últimos anos a Marinha Portuguesa, e até 2020, tem previsto a entrega de... 2029, tem previsto a entrega de 9 navios patrulheiros oceânicos, construídos também em Portugal, o que também nos garante alguma projeção e capacidade de controle dessas águas. Mas estamos a falar de controle não das águas, repito, quando se fala da plataforma continental, e peço que me corrijam se estiver enganado, porque não sou, obviamente, um especialista na matéria, não estamos a falar do controle da coluna d'água, mas sim do solo e do subsolo. E, portanto, não se coloca de uma forma tão premente essa necessidade de controle. Por último, como foi aqui dito pelo conselheiro, meu colega do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é óbvio que cada país tem a capacidade que tem, não deve ser prejudicado por isso, estamos a falar de um interesse global da humanidade e também, no mesmo sentido, me parece que não é por termos maior ou menor capacidade de projetar forças que se deve pensar que a extensão da plataforma continental a isso está associada. Muito obrigado, Sérgio. A propósito da pergunta do Paulo, evidentemente que Rodrigo e Beirão poderão fazer uso da palavra na resposta. Essa pergunta foi direta para você, Beirão. Quem mais? Bom, em primeiro lugar, Se identifica. Hector, trabalho com educação há 25 anos. É uma das poucas vezes que eu vou sair daqui mais esperançoso. As outras, a gente sai um pouco em cabisbaixo. A minha pergunta ela é bastante objetiva. Não ficou claro se existe já ou não um organismo único internacional que cuide dessa temática toda. O que eu entendi é que tem vários tratados, vários documentos. Eu imagino que ainda não haja um organismo internacional. E aí, se não, qual é a posição, se é que existe uma posição oficial do Estado brasileiro sobre isso? Porque parece estar claro que, em alguns momentos, a discussão ambiental é utilizada de maneira oportuna, em outros momentos ela é descartada também de maneira oportuna. Então, talvez eu não estou aqui jogando contra nem a favor, mas eu acho que a gente tem que ter clareza sobre os interesses que estão, afinal as discussões são bastante complexas. Então, tem que ter honestidade moral, como diz o presidente Fernando Henrique, para encarar o debate, né, e não ficar usando o meio ambiente como desculpa, respeitando o meio ambiente, é claro. Essa é a minha pergunta. Muito bom, Hector. Quem mais? Ali? Quem mais? Tem alguém na ponta? Ortélio, se identifica, por favor. Okay. Ortélio Palácio, da Consultoria Internacional da Força Sindical. A minha pergunta iria para o amigo do Itamaraty que falou. Falando na geopolítica e considerando que este ano o Brasil, a sede dos BRICS, e diante do
se debatem, e eu sei que o guarda-chuva maior desse debate se dá na ONU, mas como os blocos, e neste caso dos BRICS, se há algum espaço institucional nos BRICS que debate com profundidade esse tema para fortalecer o debate na ONU, que me parece muito importante. Atualmente, a Força Sindical preside os BRICS sindical aqui no Brasil, e por isso eu gostaria de escutá-lo sobre esse assunto. Obrigado. Muito bem. Rogério. Obrigado, bom dia. Meu nome é Rogério Ruschel, eu sou o editor desse livro que está em alguns envelopes aqui, O Valor do Mar. A questão é o seguinte, em muitos dos temas que aqui estão sendo colocados hoje, desde o começo da manhã, tem uma área cinzenta de valores ou uma área cinzenta de direitos. Me parece, eu sou um homem de marketing e jornalista, me parece que, em alguns momentos, a posição oficial do país poderia ser beneficiada se houvesse uma mobilização da população a favor daquilo, ou a favor do conceito de uma visão ecossistêmica, ou a favor de uma visão de defesa dos nossos valores, qualquer uma das visões aqui colocadas, e, inclusive, as que serão colocadas baseadas em economia, exclusivamente. Então, a minha pergunta é, isso se chama, como é que chama? Consciência marítima. Ocean Literacy, né? Consciência marítima, que Portugal tem muito mais do que o Brasil, e que a gente tem que aprender com algumas experiências, algumas delas relatadas no livro Valor do Mar. A pergunta é, como poderíamos fazer uma mobilização pelos valores que nós estamos debatendo aqui dentro hoje, se não nos unirmos numa única visão? Quem vai levantar essa bandeira? Essa é a pergunta. Muito bem. Eu vou abusar da prerrogativa e vou fazer a minha pergunta também, mas antes eu farei uma intervenção interpretativa. Me parece que há uma certa convergência de perspectivas sobre o tema. Aliás, é uma convergência que foi se construindo ao longo do tempo. É muito interessante observar que há uma certa estabilidade nesta política pública brasileira em relação aos direitos do mar e aos recursos do mar, que data do início dos anos 70 e com uma participação crescente da comunidade científica. Para a sociedade isso ainda é muito distante. Mas é perceptível também que há diferenças. Eu resumiria as diferenças da seguinte maneira. Há maior entusiasmo do ponto de vista, digamos, da Marinha e provavelmente dos setores Ministério de Minas e Energia, etc., com as perspectivas, o potencial de desenvolvimento na exploração dos recursos marinhos. Para não falar sobre o tema da soberania nacional, que é muito caro, sobretudo às Forças Armadas. Eu sinto na exposição, sobretudo do Turra, uma advertência da qual eu compartilho. Quer dizer, é um negócio alto lá, devagar com o andor. Né? De fato, tendo em vista o nosso retrospecto em relação à mineração terrestre, eu diria, nós não estamos bem na foto. Né? Sejamos bastante realistas e humildes a esse respeito. Então, eu queria que... eu estou provocando a mesa aqui na seguinte direção. É, de fato, necessário se aventurar por este novo campo? Do ponto de vista do conhecimento, eu não tenho a menor dúvida. Né? Mas nós não deveríamos colocar ênfase, ou estaria eu sendo muito romântico, na ideia de que você precisa reciclar materiais, reduzir o consumo. Porque esta voracidade de incorporação de recursos ao processo de desenvolvimento me deixa... Aí, digamos, eu sou mais turra do que... Estou falando no nível do sentimento. Me dá medo, me dá muito medo. Quer dizer, a humanidade tem cometido erros bárbaros a esse respeito, com base em entusiasmo
e, digamos, com base em um otimismo em relação à tecnologia e à sua capacidade de conhecer a natureza, que, ao fim e ao cabo, não se conformam, não se confirmam. Curiosamente, e aqui eu termino, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu aprendi a ter uma espécie de respeito e temor reverencial à natureza, que não tem fundo místico, mas que tem um fundo, digamos, no reconhecimento que a nossa capacidade cognitiva de decifrar a complexidade das relações é de tal ordem que, na dúvida, é melhor não ultrapassar, né? O que não significa que a gente não deva conhecer, mas conhecer, sim. Explorar. Por favor, pediria que vocês reagissem a essa provocação. Como a primeira provocação foi feita ao Beirão, na verdade, com o direito de resposta concedido aqui às autoridades portuguesas, Beirão e Rodrigo, por favor, intervenham naquilo que vocês julgarem que seja pertinente. Bom, muito obrigado. Eu ia começar pela sua provocação. Mas, pode começar, mas terminar deixa e começar não, deixa eu quiser. falar em relação ao pleito português, que eu conheço bem, sei da seriedade dos trabalhos que foram feitos de levantamento da plataforma continental de Portugal, assim como do assessoramento que Portugal tem dado aos países da CPLP para fazê-lo, no pleito angolano. Então, naquele panorama de overview que eu apresentei, o objetivo era mostrar que realmente há estados de domínio territorial emerso, vamos dizer assim, bem pequeno e com pleitos bastante grandiosos. Cada um tem a sua justificativa, como é o caso do Reino Unido. É uma ilha pequena, mas que tem ilhas espalhadas por todo o globo terrestre, um império onde o sol nunca se põe, e que, portanto, naturalmente, era de se esperar que ela tivesse um pleito grandioso, assim como a Dinamarca, que tem um território pequenininho, mas que tem algumas ilhas que superam muito o território continental dinamarquês e que, portanto, tem um pleito gigantesco, e é o caso português. O que eu mais quis chamar a atenção ao caso português é que eu acho que Portugal foi realmente inovador antes do Brasil pela opção da legitimação ambiental do seu pleito, em que, olha, a preocupação não é exploratória, a preocupação é preservacionista, vamos dizer assim, é mais de uso sustentável, mínimo, criando várias áreas de proteção marítimas, e cada dia tem criado novas áreas. Então, eu acho que o exemplo português foi um exemplo muito bem sucedido, e o Brasil fez, o Reino Unido fez, o Canadá está fazendo, a Dinamarca está fazendo, em torno das Ilhas Faro. Então, há vários países seguindo essa mesma trilha iniciada por Portugal. Então, e o pleito não tem uma correlação com o tamanho de marinha ou de poder naval. Meu amigo Silva Ribeiro, atual ENCFA das Forças Armadas Portuguesas, eu converso bastante isso com ele. Nesse momento, a gente está até fazendo um artigo briga, um artigo debate. Ele defendendo que o Atlântico é uno, eu defendendo que o Atlântico são dois, que o Atlântico Norte é diferente do Atlântico Sul. Coisa que era prática no mundo acadêmico antigamente, ter artigo briga, artigo debate, e que perdeu-se no tempo. As pessoas meio que pararam de fazer artigo briga. Então, vamos fazer um artigo briga, mas é meu amigo há mais de 30 anos. Então, e eu conversando com ele, ele me disse, olha, graças a Deus agora o poder naval português tem dado uma crescida e a perspectiva de incorporação de novos meios é grande. Mas esse pleito não tem muito a ver com o poder naval, porque não é o caso dinamarquês, não é o caso norueguês. É mais de conhecimento, é mais de tecnologia de conhecimento. E
nesse sentido, é que eu acho que Portugal ainda tem muito conhecimento para adquirir, mas tem dado uma resposta brilhante no mundo, na dúvida, opta pela preservação. Em relação à pergunta do professor Hector, se é um organismo internacional, a Convenção criou alguns organismos, e o meu amigo Rodrigo falou de algum deles. O Tribunal, para dirimir controvérsias quando elas fossem jurídicas, a Comissão de Limites, que não é um órgão complicado, porque não tem personalidade jurídica internacional, portanto, não tem jurisdição, mas deixa eu cometer órgão de assessoria. Uma extrema indelicadeza. Dá uma resumidona, porque senão nós não vamos ter condição de passar pela mesa e depois ter um terceiro painel. Criou a comissão, mas que é um órgão de assessoria técnico. Criou a International Seabed Authority para cuidar do solo e subsolo embaixo da grande coluna d'água que não tem dono, que está fora das jurisdições. Mas a grande coluna d'água não tem dono. Aí, a grande parte da comunidade científica internacional optou pelo caminho da governança dessa grande coluna d'água, e uma parte mais estatal optou por uma nova convenção, a possibilidade de um novo organismo. Quer dizer, há uma corrente tentando criar uma nova organização e uma corrente dizendo não é para criar nova organização para cuidar dessa grande massa d'água e que seria só deixada para toda a humanidade. Apesar da coluna d'água não ser o patrimônio é só o solo e o subsolo. Para fechar, a questão da dúvida. O que eu mostrei é um panorama. Olha, vários países têm procurado aumentar seu quinhão. E dei alguns exemplos, não querendo transformá-los em território, mas expandir poder e recursos, possibilidade de recursos. E a dúvida olha, os danos podem ser de tal ordem, de tal magnitude, que, na dúvida, não o faça. O Alex ali tocou num ponto, e eu cutuquei aqui o Rodrigo, falei, do ponto de vista jurídico, uma das melhores formas que a questão ambiental resolveu foi o princípio da precaução, que só isso daria uma outra palestra para discutir aqui. O princípio da precaução é algo muito complexo no mundo jurídico da segurança, mas basicamente ele vem para resolver isso. Na dúvida, não faz. Na dúvida, não faça. E então, para a questão marítima, e ele nasceu da discussão do soft law ambiental. Então, o princípio da precaução vem para resolver isso. Para quem você, na hora da dúvida, não o faça. Mas, para você fazer ou não fazer, primeiro tem que conhecer. Então, por isso que é importante a base de conhecimento sólido, seja ela do ponto de vista científico, de ciências duras, de conhecer a fauna, a flora, a pedra, o tipo de minério que tem ali, como aquilo se forma, ou seja, inclusive, a questão econômica de exploração, se é possível, se é viável, se dá lucro, se não dá lucro, ou estratégica. Todas elas, porque às vezes tem minerais ali que só ali tem. A tal das terras raras e tal, tem algumas coisas que são estrategicamente complexas. Mas esse é algo que está sendo resolvido. Rodrigo, você quer complementar? Por favor. Obrigado. Eu queria agradecer as perguntas. Essa, pessoalmente, é a minha fase favorita aqui desses eventos, porque é quando a gente consegue saber exatamente quais são as indagações e agradeço a qualidade, realmente, e a curiosidade aí que as pessoas expressaram. Eu começaria só complementando as palavras aqui do comandante Beirão em relação à pergunta do cônsul de Portugal. Eu acho que o senhor está completamente coberto de razão em relação a essa diferenciação de fato. Não se trata-se de plataforma continental, de solo e subsolo, não de coluna d'água, né? Isso é uma coisa que talvez nas explanações aqui a gente não tenha, mas é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente não está falando tanto é que uma parte da minha apresentação foi justamente sobre a BNJ, que é justamente essa questão da área e da coluna d'água, né? Então, é realmente um outro viés de negociação. Eu só faria uma ponderação em relação à comissão de limites, né, quando o senhor fala que não se trata de soberania, se eu entendi bem, não é bem uma questão
segundo o artigo 76 e 77 da Convenção do Mar, na verdade, a plataforma continental é exatamente, quer dizer, o estabelecimento do bordo exterior é exatamente para determinar os direitos de soberania de aproveitamento dos recursos que estão naquela área, não na coluna d'água novamente, né, no solo e subsolo, mas envolve, então, a questão da soberania nesse caso, né. O professor Hector fez a indagação em relação a essa questão se existe um organismo só, né. Eu acho que o comandante já respondeu bem. Eu só ponderaria também, quer dizer, eu acho que não se trata tanto da questão de ser um órgão, senão marcos jurídicos, né. Então, a gente tem uma certa fragmentação, existem lacunas, como a BBNJ, que exatamente, quer dizer, a convenção, ela tratou, ou pelo menos tentou tratar de todos os temas, era impossível, nenhum instrumento internacional faz isso. Mas eu acho que ela foi muito bem sucedida em vários setores, né, e justamente essas pequenas lacunas que existem, né, ou não tão pequenas, essa questão da coluna d'água, a gente está justamente nesse processo de elaborar um novo instrumento para poder ter uma regulamentação. Eu acho que é importante a gente colocar a questão quer dizer, como é que os países atuam? Por que o Brasil, qual é a intenção do Brasil nesses fóruns, né? Primeiro, defender o interesse nacional. E, segundo, que todas as atividades que sejam consequência desses marcos jurídicos sejam, de fato, respeitem as regras que estão estabelecidas. Então, na verdade, o Brasil procura fazer com que, bom, se vamos estabelecer o bordo exterior da plataforma continental, que seja exatamente como prega a Comissão de Limites, como colocou o comandante. Quer dizer, o Brasil foi um dos países que ajudou a legitimar o papel da Comissão de Limites das Nações Unidas, porque, ao contrário de outros, nós estamos seguindo a receita de bolo, né? A gente está indo lá com o pleito, explicando, passando dados técnicos. Então, acho que, apesar de ser realmente, seria muito mais fácil se houvesse um só organismo para reger tudo isso. Mas há um certo sistema já criado pela Convenção, quer dizer, esses 3 organismos que eu mencionei aqui, e há essa questão da coluna d'água que também está sendo resolvida agora. E quero crer que, digamos, isto jogar dentro da lógica dos limites e das regras da comissão vai ao encontro da defesa do interesse nacional, porque, evidentemente, que esses mecanismos multilaterais eles protegem potências médias da lei do mais forte, né? Se for na força bruta, quando as armas falam e as leis calam, quem tem menos poderio naval perde a parada, né? Exato, é perfeito. Essa é uma boa opção. Eu não tenho a menor dúvida que é uma boa opção. Aliás, seria uma rematada sandice o Brasil jogar por fora da Não, digo ter um organismo, porque o Brasil é pródigo em ter várias leis. Isso aí se discute em paralelo depois. Vamos passar a mesa aqui. Na ordem que quiserem. Eu sugeriria que o Sérgio começasse. Só fazer, porque tem uma pergunta a respeito do BRICS do colega da Força Sindical. Eu queria só comentar um pouco. Obrigado pela pergunta. Digamos que há sempre que a gente negocia, né, esses instrumentos, há sempre uma coordenação. Tenta-se, pelo menos, fazer uma coordenação com os parceiros, né? Dependendo do tema, há convergências ou não. Eu dou um exemplo que foge um pouco do mar, mas que está dentro do âmbito do BRICS, que é a questão do espaço exterior com que eu trabalho. Há um acordo para a criação de uma constelação de satélites, agora, que está sendo discutida já há mais ou menos 2 anos, que é uma coisa que vai ser muito importante, compartilhamento de dados, enfim, vai ter uma aplicação prática muito importante. Isso está sendo feito e vai continuar a ser feito agora na presidência pro tempore do Brasil. Na área do mar, por exemplo, na questão da plataforma continental, é difícil ter isso, porque cada país tem seu pleito. Então, é difícil haver, digamos, uma coordenação prévia, algum tipo de troca de informação. Mas nós temos, por exemplo, nessa questão da negociação da BBNJ, uma coordenação entre o G77 e China. Então, o Brasil tem atuado, que inclui Índia também. Então, China e Índia, né, que estão aí do grupo, estão nesse grupo, estamos tentando uma posição comum. Obviamente, é uma questão muito complexa, são 78 países, então você já imagina que é bem difícil, mas esses esforços, digamos, no âmbito de grupos como o BRICS, são essenciais para a gente chegar, às vezes, a posições comuns, que aí ganham muita força na hora da negociação, né? E, Sérgio, só um comentário super rápido sobre sua ponderação, que eu achei muito importante. Se seria necessário, né, se a gente deveria se aventurar. Eu vou deixar o Mirante Guida e os colegas responderem mais, mas, enfim, do ponto de vista do MRE, eu acho que é uma realidade.
Eu acho que a ISBA, como organismo, já existe há algum tempo. Existe uma regulamentação feita pela Convenção da Direito do Mar e há uma minuta de código de explotação sendo negociado nesse momento. Então, eu acho que é uma escolha do Brasil fazer parte desse processo e de se colocar com posições que tenham fundamento científico, que tenham fundamento na pesquisa, na academia. Por isso que todo esse processo de coordenação prévio a essas reuniões é importante, porque a gente pode se colocar na forma, olha, temos nossa pesquisa, temos dados científicos que comprovam isso e isso. Então, eu acho que retirarmos desse processo seria, de alguma forma, prejudicial ao país como um todo. Primeiro, agradecer as perguntas. Eu vou tentar ser rápido. Desculpa por até, talvez, ser simplista, né? Primeiro, a parte de mentalidade marítima. Normalmente, eu faço algumas palestras e uma das figuras que eu sempre coloco é a da Igreja da Candelária. A Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, é uma igreja que é construída voltada com a frente para o mar. E tudo que é pessoa que vai lá no Rio de Janeiro fala, essa igreja foi construída ao contrário, porque ela está voltada para o mar, não está voltada para Presidente Vargas. É assim que o Brasil é. O Brasil, ele não tem essa mentalidade marítima. Ele foi descoberto pelo mar e se voltou de costas para o mar para ir para dentro. E agora é muito difícil, é um trabalho do dia a dia, fazer com que esse gigante vire de costas e olhe para o mar. Tá? A experiência que eu posso dizer é o seguinte, o meu antecessor, ele fazia também da mesma forma que a gente faz, participa de mesas, palestras, debates, em muito menor escala do que eu estou participando. Tá? Isso não é um mérito meu, é um mérito do país. Tá? Então, cada vez mais, as autoridades voltadas para o mar estão sendo mais convocadas para discutir esse papel, como o professor Turra falou, amanhã a gente vai se encontrar de novo na Câmara para falar do assunto mar, mentalidade marítima, desenvolvimento sustentável. Então, isso, paulatinamente, a gente está mudando. Eu acho que é um caminho longo, muito longo, mas a gente conseguiu inverter a senoide. Segundo, a provocação que o senhor fez, que o Rodrigo já começou. Realmente é o que ele falou, uma realidade. Eu acho que o mundo vai ditar essa velocidade. A gente não pode ficar atrás disso daí. É claro que com conhecimento e, acima de tudo, eu acho que é importante a gente lembrar, a gente fala muito das nossas histórias de fracasso, né? Mas a gente tem que lembrar as histórias de sucesso. Nós estamos falando, por exemplo, da Vale, de Brumadinho, e realmente são histórias complicadas, nós estamos vivendo no dia a dia, mas nós não falamos das histórias de sucesso da Petrobras. A Petrobras, ao longo desse período, ela tem explorado o óleo com uma, vamos dizer assim, com uma facilidade, não facilidade, mas com uma eficiência muito grande e sem grandes problemas ambientais. Tá? E eu tenho uma posição particular que, se alguém no Brasil vai explorar alguma coisa em profundidades grandes, esse alguém é a Petrobras e não a Vale. A Vale tem a expertise dela, característica em exploração em terra. E a Petrobras, ela explora no mar. Petróleo, muito bem, e pode explorar alguma outra coisa no mar. Então, nós temos histórias de sucesso, sim, de exploração. E, em terceiro, eu acho que é muito importante a gente lembrar que nós somos, hoje, o país com maior área de zona econômica exclusiva preservada no mundo, né? Então, é importante a gente falar que nós estamos na vanguarda, acima de tudo, da preservação. Tá? Então, preservação é uma expertise, é um conhecimento que o Brasil tem e explora bastante. Então, eu acho que é importante nós lembrarmos desses pontos positivos, que o Brasil é um país preservacionista e tem uma expertise de exploração de alguma coisa no mar muito boa. Muito bom. Turra e Pérez, como vocês são amigos, vocês se dividem. Bom, rapidamente, em relação a Portugal, ele não está, mas eu diria que Portugal é de potência ultramarina, né? Ultramarina se tornou potência submarina, né? Assim,
não um demérito, na verdade, mas ela complementa, especialmente na questão da produção de conhecimento. A gente tem colegas em Portugal, né, o Portugal é um dos países que mais estuda mar profundo no mundo, com uma qualidade muito grande. Então é muito importante fortalecer isso. Outra questão da mentalidade marítima, esse é um programa que a CCM toca, né, e coordena há muito tempo, é um programa importante, e é um programa que vem trazendo uma série de elementos. Por exemplo, nós temos 2 livros didáticos, um sobre geografia, um sobre história, que foram produzidos para ensino fundamental e médio, só focado nos oceanos. Isso foi distribuído para todas as escolas do país, né? Mas não necessariamente a gente tem um trabalho com os professores, que é uma ação que envolve outros ministérios, como o MEC, por exemplo, né? Então, eu acho que para essa penetração, essa capilarização que foi colocada da mentalidade marítima, da Ocean Literacy, é fundamental que a gente tenha uma visão estratégica também e tenha, obviamente, recursos direcionados. A gente publicou recentemente uma história em quadrinhos na série Amazônia Azul, que é a Mariana e a Batalha contra os Super Macabros, né? Falando do lixo no mar. E estamos agora pensando já numa outra focada na Baía de Guanabara, que é uma área importante, né, que a Marinha, né, e a CECIRM têm atenção. E eu acho que é um outro tipo de material interessante para se fazer. E agora, só é uma novidade, a gente tem 2 séries de TV sendo programadas, né, uma já está com o primeiro episódio pronto, quase, para a Futura, são 10 episódios, e para a Cultura, 13 episódios, que vão começar a sair o ano que vem. Então, eu acho que isso começa a dar um pouco de escala, mas, né, realmente necessita que a gente fale pelos cotovelos sobre os oceanos, né? E para isso a gente tem que usar os esforços e as estratégias e as possibilidades que a gente tem. Eu, em especial, tenho uma coluna na Scientific American do Brasil, que já vai fazer 2 anos, e o texto desse mês se chama A Montanha Veio a Maomé, né? E o Brasil cresceu de novo, né? Falando da elevação do Rio Grande, né? Ou seja, comentando um pouco essa questão, né, de como isso é importante, o zelo que a gente tem que ter. E para essa resposta, essa pergunta mais abrangente, eu diria assim, que a gente precisa ter uma estratégia, uma visão de longo prazo, uma visão de Estado, uma visão que seja blindada de oscilações de curto prazo, interesses de curto prazo, para que a gente tenha, talvez ali não um recurso na mão, na hora, mas tenha ali uma poupança para o nosso futuro, né, quando a gente precisar. E para que isso aconteça, na minha opinião, a gente tem que fortalecer o licenciamento ambiental. Não dá para a gente trabalhar nisso de uma forma séria com uma precarização do licenciamento ambiental no Brasil. Isso é realmente nadar contra a corrente, né? E eu acho que, pelo menos onde eu tenho conversado, a sensação é que o licenciamento ambiental não é, por definição, contrário ao desenvolvimento. Ele é a base. Aliás, me permita fazer uma observação, porque, em geral, a ideia de que uma legislação ambiental severa, enfim, uma crítica que se faz que, de alguma maneira, mimetiza padrões internacionais que cerceiam a soberania nacional e a possibilidade de desenvolvimento do país. Acho que o teu argumento é muito interessante, porque vai na direção contrária. Quer dizer, a nossa capacidade de afirmar a soberania nacional sobre a elevação de Rio Grande, ela aumenta com maior a nossa capacidade demonstrada de fazer valer um licenciamento ambiental que tenha parâmetros científicos. Tipo assim, deixa que eu cuido. Eu sei cuidar. Eu dou conta. Eu dou conta. Né? E a gente dá conta, a gente sabe cuidar. Talvez a gente não dê mais conta e não saiba mais cuidar. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. E aí a gente, digamos, o nosso pleito perde possibilidade de ser aceito na comunidade internacional. Pérez. Só, não vou estender nesse argumento, porque eu concordo plenamente com o Alex nesse sentido. Eu só quero fazer um último comentário com relação ao conhecimento. Ele aqui foi citado por muitos como parâmetro básico, essencial para tudo, mas quem trabalha na academia sabe que o conhecimento é gerado é impulsionado em função de programas do governo que podem ir para uma direção ou outra. E eu vejo claramente como o Brasil fez esforços e continua fazendo para facilitar melhorar o conhecimento sobre áreas que dão apoio a esses pleitos brasileiros, Antártica, as ilhas oceânicas, isso é visível. Eu tenho colegas que trabalham, eu mesmo trabalhei no Proárea e assim por diante. Mas eu não vejo a mesma intensidade em estudar aquilo que já é nosso. A nossa a Zona Econômica Exclusiva já era uma das maiores do mundo, mesmo antes da
da extensão. E já há mapeamentos na nossa zona econômica exclusiva de áreas de nódulos, de áreas de crostas, inclusive de áreas de São Pedro e São Paulo, de áreas possivelmente de sulfetos, a biodiversidade, enfim. E nós não temos uma grande parte da nossa ZE, aquela ZE antiga, não estudada, praticamente não estudada. Então, eu quero só deixar essa reflexão. Eu não quero que a elevação do Rio Grande venha para a gente esquecer dela. Assim como a gente talvez esquece de muitas áreas da nossa ZE que estão aí para ser estudadas e não estão sendo estudadas. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer. Muito bem. Primeiro, imensos aplausos a vocês pela excelente conversa e exposição. Nós vamos chamar o terceiro e último painel, mas antes eu queria fazer um registro sobre esta necessidade de aumentar a audiência deste tema. Nós aqui não somos só nós estamos sendo gravados, isto vai para o nosso site, está sendo transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook. Então, digamos, nós temos esta preocupação de multiplicar os temas que são discutidos aqui. Certamente, economia do mar, geopolítica do mar, pela segunda vez fizemos aqui, ainda estamos em curso, de um debate importante, faremos outros. Então, digamos, nós não somos o único espaço para discussão disso, mas contem conosco para fazer com que esse assunto reverbere e seja tema importante da agenda nacional. Muito obrigado.